Olá, graça e paz, meus irmãos. Estamos mais uma quinta-feira que a gente pode, juntos, conectados, ouvir a palavra do Senhor e ser edificados por ela. E é muito bom que você esteja participando desse momento. Eu creio que está lhe abençoando, assim como está me abençoando também. E o que nós fazemos quinta-feira, basicamente, é tirarmos uma reflexão, além do que nós já ouvimos no domingo. Então, se você já viu a mensagem do domingo passado, então você sabe que a mensagem foi em Filipenses, capítulo 3, versículo 16 a 17 até o versículo 21. Se você puder já deixar sua Bíblia aberta, que nós vamos estar observando alguns versículos e conversando sobre eles. Vamos orar nesse momento? Senhor, muito obrigado por esse dia, obrigado porque o Senhor tem nos cuidado, mesmo em meio a tantos desafios e dificuldades da nossa vida. Nos ajude, Pai, a pensar nas coisas que são do alto, nos ajude, Senhor, a esperarmos ansiosamente a Tua vinda, a amarmos a Tua vinda, Senhor. Nos ajude, Pai, a Te conhecer mais. Nos ajude, Senhor, a amadurecer mais na fé, Senhor. Nos ajude, Pai, a crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Perdoe os nossos pecados, nos livre de todo mal, Senhor. É isso que eu peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós temos feito exposição de Filipenses, temos visto terminamos o capítulo 3, vamos iniciar, na verdade já iniciamos com o capítulo 4, né? Então a primeira mensagem foi no capítulo 4, mas iremos terminar ainda. Contudo, terminamos o capítulo 3 domingo passado e hoje nós vamos refletir um pouco mais sobre isso. Nós vimos que por todo o capítulo 3 o apóstolo Paulo ele fez um contraste entre os que confiam em si mesmo, no início ali do capítulo 3, aqueles que confiam na carne, confiam nos seus méritos, e aqueles que confiam em Cristo, que confiam que Jesus Cristo é o suficiente para a sua salvação. Versículo 3, no finalzinho nós vamos ler: nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus, e não temos confiança alguma na carne. Então ele está fazendo esse contraste, essa diferença entre aqueles que confiam na sua carne, e no caso eram os judaizantes, que queriam e exigiam que os outros cristãos que não eram judeus se circuncidassem, participassem de alguns ritos e cerimônias e celebrações dos judeus para que pudessem ser salvos, né? E o apóstolo Paulo desmistifica isso e demonstra que somente Cristo é o centro e Ele é suficiente para a salvação daquele que crê. E a fé em Jesus, ela é suficiente para salvar e tornar o homem justo diante de Deus. No versículo 9 nós vamos ler: e ser encontrado nele, o apóstolo Paulo falando, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Então ele confiava em Jesus Cristo como a sua rocha que salva, como aquele que resgatou ele da morte, aquele que estava conduzindo para o reino celeste. E ele confiava em Cristo, sua única confiança era em Cristo, não nele mesmo, mas nos méritos de Cristo. E por confiar em Cristo como seu Salvador e Senhor, ele se esforça em conhecê-lo mais, cada vez mais. Nós vimos isso no versículo 10. Ele fala: eu confio em Jesus, mas eu quero conhecê-lo. Meus esforços é para conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição, participação dos seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Então ele passa a confiar e começa a buscar conhecer mais a Deus. Ele avança para o chamado que Deus lhe chamou. Nós vimos isso nas outras mensagens. Eu só estou fazendo uma recapitulação. E seu alvo é Cristo, seu prêmio é a vida eterna. Nós vimos que ele avança nessa confiança, nessa busca por conhecer a Cristo.
E essa confiança e essa busca são reflexos de alguém que é maduro na fé, de alguém que busca maturidade na fé. Alguém que é maduro na fé deve viver dessa forma. Ele vai dizer isso nos outros versículos. E depois, nós vimos que ele passa a dizer o seguinte, no versículo 17. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Ou seja, ele começa a falar, olha, eu confio em Jesus, eu quero conhecer Jesus, eu avanço para esse alvo, para esse padrão. Então observe aqueles que vivem de acordo com o padrão que eu apresentei a vocês. Aqueles sigam então vocês unidos o meu exemplo. Né? E ele está falando aqui, ele não está se orgulhando, nem dizendo que ele é perfeito, mas que ele sabe o que Deus espera dele. Ele não está satisfeito consigo mesmo, mas ele está prosseguindo para buscar o padrão que Deus espera dele. Né? Ele sabe o que Deus deseja dele, ele sabe o padrão de vida que Jesus espera dele. E ele pede para os irmãos seguirem esse exemplo juntamente com ele. O padrão que Deus espera de cada cristão. O fruto, o resultado de uma vida que foi redimida. Só que muitos não viviam segundo esse padrão, como nós vamos ver ainda. E qual é esse padrão? Que padrão que ele está falando? Que modelo ele está falando? Ele está falando que o padrão de vida para o cristão é Cristo. É Jesus Cristo. E ele segue, se esforça a imitá-lo. Pois Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o líder que nos conduz nessa corrida de fé. E nós seguimos os seus passos. A gente geralmente diz, né, quando o nosso time está ganhando, né, está em primeiro lugar no ranking ali, em toda a escala que tem ali, no grupo, em qualquer lugar, está ganhando, está indo bem, a gente fala, né, segue o líder. Né? Ou seja, se espelha no líder, né, presta atenção no líder, como se fosse, olha para mim, me imita, né, tenta ser como eu. Segue o líder, a gente fala. Da mesma forma, Jesus, ele espera que nós façamos isso dele. Nós sigamos ele. Jesus disse, né, segue-me, né, segue porque eu sou o líder, segue porque eu sou o mestre, eu sou o Senhor que você deve se espelhar. Eu sou o modelo de vida, seu caminho, a verdade e a vida. E você deve andar por esse caminho, nessa verdade, pois isso é a verdadeira vida para você. Jesus, ele fala isso para nós. 1 João 2,6, o apóstolo João vai dizer, aquele que afirma que permanece nele, ou seja, em Jesus, deve andar como ele andou. Deve andar como ele andou. Ou seja, é algo esperado daquele que está em Cristo. É o fruto esperado. É uma vida que segue esse padrão. Ninguém planta uma semente de bergamota esperando colher limões. Ninguém faz isso. Da mesma forma, Deus não plantou sua semente em você para colher nada senão a vida de Cristo em você. Se nós temos a semente de Deus, nós devemos saber que Deus espera que nós reflitamos essa semente, reflitamos essa vida unida em Cristo, em santidade e em justiça. Essa nova vida. Se há o Espírito de Deus em nossas vidas, o fruto deve vir, o fruto é esperado. Marcos 11, versículo 12 ao 14, versículo 20 e 21, nós vamos ver que Jesus, ele está com fome, saindo de Betânia, e aí ele avista uma figueira bem longe, com muitas folhas. E ele, por ela estar cheia de folhas, ele espera que tenha os frutos. Então ele vai ver se colhe algum figo de lá. Só que chegando lá ele vê que não tem nenhum figo. Então Jesus, olhando para a figueira, diz, ninguém mais coma de seu fruto. Ninguém mais coma de seu fruto. No outro dia, os discípulos vêm, a figueira está completamente seca até as raízes. Para nós vermos o quão importante é o fruto, o quão natural é o fruto que se espera. E nós vemos um exemplo disso com o povo de Israel, na história do povo de Israel. Ele fala que o povo de Israel é sua vinha. Isaías, capítulo 5, versículo 1, ele vai dizer o seguinte,
Cantarei para o meu amigo o seu cântico, a respeito de sua vinha. Meu amigo, Isaías, profeta Isaías falando. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. Só deu uvas azedas. No versículo 7 ele vai dizer, pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel, o povo de Deus, é os homens de Judá. São a plantação que ele amava. Ele esperava justiça, mas houve derramamento de sangue. Esperava retidão, mas ouviu gritos de aflição. O povo de Israel era a vinha que o Senhor plantou, mas ele não colheu aquilo que ele esperava daquele povo. Justiça, misericórdia, santidade. E é isso que Deus espera de nós ainda hoje. João Batista diz, o machado já está posto às árvores. Toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Jesus Cristo diz em João capítulo 15, diz, eu sou a videira, vocês são os ramos. Todo ramo que não der fruto, ele é cortado e lançado ao fogo. Mas aquele que dá fruto, ele é podado para que cada vez dê mais fruto. Deus espera que dêamos fruto. E o fruto é essa vida. É essa vida em santidade. É o fruto do Espírito que nós vemos em Gálatas. Né? Aquilo que é o resultado do Espírito Santo em nossas vidas. Santidade. Alegria, paz, amor. Contudo, o apóstolo Paulo, ele vai dizer que há muitos, no versículo 18, se nós formos ler, voltando para Filipenses capítulo 3, ele vai dizer que há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Ele diz isso com lágrimas, ele já disse repetidas vezes, que há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo, ou seja, são vinhas, aparentemente vinhas, que nem o povo de Israel era, só que dão uvas azedas. Era como a figueira que Jesus via cheia de folhas, imponente, só que não tem frutos. Aparência, mas não há frutos, não há essência. E é isso que o apóstolo Paulo está condenando. Olha esses aí que professam serem fiéis, serem crentes, serem discípulos. Esses daí provavelmente também eram os judaizantes que estavam perturbando eles, ou outros também. Eles são inimigos da cruz de Cristo. E ele vai dizer o que esse inimigo da cruz de Cristo faz. E nós vamos ver que eles só pensam, o destino deles é a perdição. Versículo 19, seu Deus é o estômago, o seu apetite. Eles têm orgulho do que é vergonhoso e só pensam nas coisas terrenas. Esses são os inimigos da cruz de Cristo. Pois o modo de viver deles era contrário ao padrão que o apóstolo Paulo tinha dado, ao que Deus tinha nos revelado, ao que Cristo nos mostrou pela sua vida. O modo como você vive diz muito sobre o seu destino. Nós, como cristãos, temos vivido como? Como nós temos vivido? Diante do destino que Cristo nos prometeu, não perdição, mas vida eterna para aquele que crê, para aquele que segue a Cristo. Ainda que você esteja nessa terra, viva como um cidadão do reino de Cristo. Nós vamos ver que ele vai dizer, olha, nossa cidadania está nos céus. Então, ainda que você viva nessa terra, ainda que você esteja nessa terra, viva como um cidadão do reino de Cristo. E a diferença que nós vimos de um cidadão do reino de Jesus para o cidadão terreno, para o mundano, é que ele pensa nas coisas do reino, diferente do que não é. Ele pensa, enquanto o outro só pensa nas coisas dessa terra. O discípulo de Jesus, aquele que é amigo da cruz de Cristo, aquele que é amigo de Jesus, amigo de Deus, ele pensa nas coisas que são do alto. Ele pensa nas coisas do reino. Ele pensa em como agradar a Deus, em como glorificá-lo. Ele pensa em como fazer outros discípulos. Enquanto os mundanos, aqueles que não conhecem a Cristo, não conhecem a Deus, estão desesperados, tentando satisfazer seus próprios desejos carnais, que nunca os satisfazem, mas cada vez o levam abismo após abismo. Aqueles que têm Cristo, que têm o Espírito Santo,
que são vinha do Senhor, vinha verdadeira, aqueles que estão conectados na videira que é Jesus. Eles não estão preocupados, eles estão preocupados em ver Cristo agindo na vida das pessoas, em ver Cristo agindo em suas vidas. O seu desejo é seguir Jesus, é imitar Jesus, é seguir o padrão de Cristo e ver outras pessoas nesse mesmo padrão de vida, nessa nova realidade do reino na vida das pessoas. Porque o reino está próximo e já chegou e vai vir plenamente na vinda do Senhor Jesus. E lá nós viveremos como cidadãos completos, plenos, perfeitos do reino. Mas enquanto estamos aqui, temos a incumbência de viver com todas as nossas forças, buscarmos esse padrão. Buscarmos esse padrão de Cristo. Esse padrão. Ele pensa nas coisas do reino, como glorificá-lo. E ele espera ansiosamente a vinda do seu Senhor. Versículo que nós vimos, versículo 20, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus. Depois ele diz, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Nós esperamos a vinda do Senhor, quando ele nos transformará, nos tirará esse corpo de humilhação e nos dará um corpo de glória para estarmos com o Senhor para todo sempre. Um corpo plena santidade, onde nós não pecaremos mais, nós não cometeremos injustiça, portanto devemos viver, nos purificar, tendo isso como alvo, mais que qualquer espera que possamos ter na vida, mais que qualquer espera que possamos ter no cotidiano, talvez uma espera por uma promoção de um emprego, talvez uma espera de alguma coisa na carreira, uma espera de um sucesso que nós estamos buscando, mais do que a espera de um amor, a espera de algo correspondido, a espera de algo terreno, de qualquer coisa. Não estou dizendo que essas coisas são em si ruins, mas a nossa maior espera é a vinda de Cristo. E quando a nossa maior espera é a vinda de Cristo, nós vivemos de modo que reflita essa espera. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Que nós possamos viver segundo o padrão do Senhor. Como nós podemos viver segundo esse padrão? Nós já vimos. Conhecendo mais a Jesus. Procurando conhecer a sua vontade, praticar a sua vontade. Procurando levar outras pessoas a conhecerem Jesus. Cada vez mais, enquanto os outros se preocupam em obter, em reter, cada vez mais centrados em si, nós devemos pensar em como nós podemos nos doar para a glória do Senhor. Como nós podemos desgastar esse corpo que ficará ao pó para levarmos outras pessoas a Cristo. Como nós podemos ser abundantes na obra do Senhor. Como nós podemos servir mais o Senhor com esse corpo que perece para que recebamos o corpo de glória. Como nós podemos fazer isso? Que nós possamos refletir nisso. Que Deus abençoe sua vida. Vamos orar? Senhor, obrigado por cada um que está assistindo e participando em espírito de oração, cada um que está recebendo a sua palavra. Que somente aquilo que vier do Senhor possa ficar no coração de cada um, Senhor. E que nós possamos cada vez mais seguir a sua palavra, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa muitas vezes porque parece que nos comportamos como inimigos da cruz. Mas nos levanta, Senhor. Nos acorda, Senhor, para que possamos viver segundo o padrão do Senhor, segundo o exemplo que vimos no apóstolo Paulo, segundo o exemplo que vimos nos seus apóstolos, nos seus primeiros discípulos, na sua primeira igreja, segundo o exemplo que vimos em Cristo, segundo o exemplo que vemos em irmãos e irmãs que são bons testemunhos do Senhor. Nos ajude, Senhor, a ser também um bom exemplo de Cristo, mas que possamos fixar os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe. Espero que essa palavra tenha falado ao seu coração. Compartilhe e que Deus abençoe a sua vida.